Fala galera, beleza? Carlos Pádua com vocês, 3 de fevereiro de 2020, canal aqui Trader Lifestyle, e no vídeo de hoje vou falar com vocês sobre alguns conceitos básicos aqui de Forex, da forma que eu opero e que eu trabalho, tá? Eu já tenho vídeos assim aí no canal, né? Minha filosofia de sucesso no Forex, se eu não me engano o título é esse. Então aqui eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Aqui eu estou dando um exemplo, é uma conta real e operações reais que eu tenho aberta aqui de 0.1, são duas operações, duas compras no áudio USD, no gráfico dele, né, no diário, ok? Então, eu estava com uma operação e abri uma agorinha aqui, mais uma, e é bem tranquilo, sabe, são análises bem básicas. Então o mercado ele vem em baixa, né, no semanal, nesse par, como vocês podem ver aqui, e ele está numa possível zona de suporte, como vocês podem ver aqui atrás, ó. E basicamente o que eu fiz aqui, eu olho geralmente os últimos anos, ó, nós estamos aqui de 2010 até 2019, né? Então você pode ver aqui que nos últimos anos no gráfico semanal, baixei um pouquinho o zoom, vou subir de novo, ó, e aqui a gente consegue ver de 2015 para cá os últimos 5 anos. Observem como ele está num fundo mais baixo aí dos últimos 5 anos, ok? Então assim, ele está numa tendência de baixa? Claro que está, isso é indiscutível, né? O preço está numa escadinha de baixa. Só que no ponto que ele está, eu observando o fundo dos últimos 4, 5 anos, eu vou entrar nesse par contra a tendência. Então eu comecei a comprar áudio USD. Por quê? Porque ele pode romper esse suporte e continuar caindo. Tudo bem, tudo é possível. Mas a probabilidade é que ele não vá muito longe. Entendem? Porque por trás da movimentação de câmbio, ó, existe uma série de fatores. Eu vou dar um exemplo para vocês de um fator simples. Ó. Por exemplo, aqui, quando o preço estava aqui para cima, né, na faixa aqui de 0.80 ou 0.81, nós estamos falando de 14 centavos acima do que está agora. Isso dá quase 20%, né, acima do que está agora. Então, nos negócios entre os dois blocos, entre os dois países, nesse caso é a Austrália, né, e os Estados Unidos, quando valoriza muito o dólar americano, nesse caso como está agora, e desvaloriza o dólar australiano, o que vai começar a acontecer? Os produtos produzidos na Austrália vão se tornar muito atraentes para as empresas e para os consumidores americanos. O que for produzido na Austrália é interessante para a Austrália que o câmbio americano, que a moeda americana fique mais forte, como está agora, e isso acaba afetando uma balança comercial entre os dois países. Né? Se tudo que era produzido pelas empresas australianas agora, a moeda deles perdeu 20% de valor, né? Nos últimos 2 anos aí. Então você consegue, se você estivesse nos Estados Unidos agora, sendo uma empresa americana ou um consumidor americano ou grandes empresas, né, você consegue importar produtos produzidos na Austrália com um preço mais acessível. Isso vai afetar a balança comercial. Então, se isso perdura por muito tempo, é por isso que às vezes os Estados Unidos começam a botar taxas, né, sobretaxar alguns produtos aí, como fez com a China. Porque se os Estados Unidos começam a comprar muito mais da Austrália do que a Austrália comprar dos Estados Unidos, porque existe aqui os dois lados, ó. Os produtos australianos, porque quando esse par cai, o dólar está ficando mais forte perante o dólar australiano, o dólar americano perante o dólar australiano. Então, quando o dólar americano está ficando mais forte, os produtos australianos vão ficar mais baratos, tá entendendo? E ao mesmo tempo os produtos americanos, tudo que for produzido nos Estados Unidos vai ficar mais caro para os australianos. Então as empresas australianas vão diminuir as compras de produtos americanos
e as empresas americanas, ao mesmo tempo, vão aumentar as compras de produtos australianos, do que for produzido lá. Então, o que vai acontecer? A balança comercial vai ficar melhor para o lado da Austrália. E isso vai começar a incomodar os Estados Unidos. Então, isso, dentre várias outras coisas, é claro que uma movimentação de câmbio como essa, existe uma série de fatores econômicos por trás que vieram acontecendo na economia australiana, na economia americana, além de ser mais interessante para a Austrália quando isso acontece em termos de balança comercial. Então, quando isso começa a perdurar muito tempo, acabam ocorrendo uma inversão desse fluxo do preço da moeda para compensar um pouco isso. Até os presidentes dos bancos centrais, eles acabam se encontrando nesses encontros quando tem o G20, né? E em off, esse tipo de coisa é conversado, né? São feitos acordos aí por baixo, né? Acordos mais secretos, digamos assim, e eles acabam conversando, não, poxa, vamos valorizar um pouco a moeda de vocês aí nos próximos meses para equilibrar melhor essa balança e tal, fazem algum tipo de acordo lá, e de repente você começa a observar que em algum ponto, claro, se também tiver dados econômicos que forem ruins para os Estados Unidos, ok? Não estou tirando esse mérito, né? Não estou dizendo que vai ser só movimentado por acordos, não é isso. Por coisas secretas. É claro que tem dados econômicos, se sair ruim para os Estados Unidos e os dados econômicos da Austrália melhorarem, também vai fazer o par subir. Mas existem também acordos entre bancos centrais, entre governos, de às vezes equilibrar melhor essa taxa de câmbio. E aí, quando isso é mais equilibrado, essa balança comercial vai sofrer uma alteração e vai equilibrar mais. Então, a probabilidade, mesmo que eu estou entrando contra a tendência, de fazer um trade agora, de compra, né? Mas o lote é pequeno. Observem que eu estou com duas operações de 0,1, $1 cada pip, numa conta aqui de 21 mil. Então, mesmo que se isso continuar caindo, mais 100, 200, 300 pips, 400 pips, 500 pips, se cair mais 500 pips do ponto que está agora, né, 500 pips, quarta casa decimal, se fosse em pipetes, em pontos de quinta casa, seriam 5 mil pontos, ok? Então, se isso cai mais 500, eu posso perder mais $1.000 em cima de 21 mil, são 5%. Então, é administrável, mesmo que caia mais 500 pontos, por exemplo, mais 500 pips, por exemplo. E a probabilidade que isso ocorra, uma correção nos próximos meses, como vocês podem ver aqui atrás, por exemplo, o preço ele veio, tá vendo? Bateu 2 vezes aqui, e depois, observe como ele corrigiu bastante, ó, e depois retomou para o outro lado. Aí quando chegou num ponto mais alto, o que acontece? Observem, tá vendo? Que ele volta, ó, e começa a querer vir novamente para o lado americano. Então, de tempo em tempo, isso eu estou olhando gráfico semanal, né? O preço tem um fluxo para um lado, ó, e depois ele vem para o outro lado. E aí vem o fluxo para um lado, depois vem para o outro lado. É claro que esse fluxo para um lado pode durar muito tempo, ó. Se vocês forem olhar que desde 2010, 2011, ó, o câmbio estava muito mais alto na Austrália, e sim, quando perdura esse movimento por tanto tempo, são movimentos, são acontecimentos que envolvem aí a macroeconomia geral entre as duas nações, que fez que o dólar americano se valorizasse tanto assim. Mas algumas correções importantes vão acontecer ao longo do tempo, com essa movimentação, inclusive, de bancos centrais. No Brasil, por exemplo, atualmente, né, o dólar valorizou muito. O que aconteceu? O Trump foi lá, começou a reclamar, e o Banco Central brasileiro falou que não está manipulando. Eles acusaram o Brasil de estar manipulando o câmbio, né, a favor nosso, ou seja, desvalorizando o real. Para quê? Porque aí os Estados Unidos vão comprar mais produtos brasileiros, isso vai ser bom para a balança comercial. Percebe? Mas vai ser ruim para os Estados Unidos, né? E isso afeta os negócios. Aí o que o Trump fez? Ameaçou sobretaxar produtos brasileiros. Aí o Banco Central falou que não, o governo brasileiro negou. Mas aí você vê o Banco Central indo lá, brasileiro, e fazendo venda de dólares. Muitos bilhões ali. Por quê? Para puxar o câmbio para baixo. Para mostrar aos Estados Unidos, não, nós vamos puxar para baixo aqui, mostrar para vocês que a gente não está
fazendo manipulação e tal. E aí isso volta um pouco o real, né? O real valoriza um pouquinho e aí os Estados Unidos se acalma e tal. Então isso acontece o tempo inteiro com governos e bancos centrais aí entre economias, entre blocos ou países. Né? Aconteceu com a China há pouco tempo, os Estados Unidos também gritou lá, desesperado, que eles estavam acusando a China de estar manipulando o câmbio. A mesma coisa, a moeda chinesa começou a... Acho que eu tenho ela aqui. Ela começou, estava aqui nesse ponto, ó, né? Chegou, tá vendo? Veio aqui de baixo, ó, 2018, na faixa de 6,60, 6,70. Chegou a bater agora recente, ó, no momento que eu tô gravando o vídeo, né, no final de 2019. Chegou a bater 7,20, ó. E aí os Estados Unidos enlouqueceram nesse ponto, falaram que a China estava manipulando o câmbio a favor deles, porque aí os produtos chineses iam ficar mais barato ainda. Aí começaram a sobretaxar os produtos chineses, acusando a China também de manipulação de câmbio. E o que aconteceu? Olha só, o câmbio virou. Por quê? Porque a China negou, mas começaram a fazer o quê? Começaram a vender dólares. Eles vão lá, fazem uma venda de dólares pesada e a moeda deles valorizam. Ok? E aí vê que teve uma correção forte, ó, e foi bater em 6,80 e pouco. Isso aqui é muita coisa em porcentagem. E aí os Estados Unidos deu uma acalmada, né? Inclusive saiu vários acordos aí das sobretaxas. Então esse tipo de coisa que eu estou falando que acontece o tempo inteiro sem nós, meros mortais, estarmos acompanhando, porque essas reuniões são feitas por baixo do pano, em ligações, em reuniões, né? Quando tem esses encontros aí internacionais, como teve em Davos agora, e ali tudo isso é conversado. Além de ter conversas o tempo inteiro, que é telefone, né? São países que se relacionam o tempo inteiro. Então, em resumo, para finalizar, eu observo esses grandes movimentos, tá? Nos times maiores como D1 e W1, e busco montar posições desse tipo, com lote bem pequeno. Então é bem tranquilo para gerenciar. E não uso stop. Nesses casos eu não tenho stop. Eu uso stop em posições em contas menores quando eu vou operar mais curto com lucro, né? Contas de lucro, pego lá 100, 200 dólares aqui de lucro, vou para uma outra conta, fazer uma coisa mais agressiva, mais curta. Eu posso usar stop em algumas situações, mas nesses trades aqui mais longos, nas minhas contas maiores, eu não uso stop. Eu uso um lote bem conservador e vou administrando a questão do risco de acordo com o que o mercado vai movimentando. E às vezes, em alguma situação, eu posso estar em hedge, eu posso, digamos que o mercado caia mais aqui 500 pips, depois suba 300 pips, e eu estou negativo com duas aqui, mais uma compra lá embaixo, ele sobe 300 pips em algum ponto, eu posso fazer uma venda e ficar com 3 compras e uma venda, por exemplo. Aí daqui a pouco essa venda, o mercado cai de novo, dá uma parada, eu faço um lucro na venda. Aí o mercado sobe, eu faço um lucro na compra, e eu faço outra venda. Entendem? Então, em algumas situações, eu administro um hedge, né, que é uma operação contrária. Eu posso estar três operações compradas para um lado, uma vendida para o outro, de acordo com o que isso for movimentando ao longo das próximas semanas, dos próximos meses. É bem tranquilo. Agora, é claro, isso aqui eu vou buscar 20%, 30% ao ano de lucro. Né? Se eu acelerar mais, se eu quiser um lote um pouco mais alto, às vezes, se começa a me dar lucro umas posições aqui de compra e o preço subir, eu quiser manter, eu posso agregar às vezes alguma posição, mas no geral eu vou buscar aí 20% a 30% ao ano com operações desse tipo. Então isso não vai te deixar rico rápido, nem vai mudar, né, sua vida assim de forma brutal, mas se você faz aportes mensais constantemente e tem um lucro consistente e ao longo de alguns anos, é claro que isso lá na frente vai te dar retornos interessantes aí em termos de valor absoluto, ou seja, você vai começar a ganhar um valor legal daqui a um tempo que vai te fazer efeito aí prático na sua vida, pagando suas contas e tal. Tá bom? Então, é uma forma de operar. Eu opero muito tranquilo, bem mais longo mesmo. E gerencio essas situações com lotes pequenos nas minhas contas maiores. E só faço coisas mais curtas e mais agressivas, com stop e tal, se for lucro, né? Separo o lucro e vou fazer isso. Nas contas maiores eu opero sem stop
com time grande, né, de D1, o óleo W1, o D1. No máximo que eu dou uma olhadinha às vezes para agregar alguma posição, tomar alguma decisão de gerenciamento é o H4, posso descer até o H4 no máximo, mas o principal é o D1. E tenho paciência, e é questão de paciência, surfar os movimentos ao longo. E aí você tem que entender que são movimentos que podem levar semanas, meses, né? Então faz parte, é uma forma de operar totalmente diferente do que a maioria que fica ali no day trade. Outra coisa, eu faço isso porque eu quero qualidade de vida. Então eu tenho tempo, eu posso sair, eu não preciso ficar colado em tela de computador como eu já fiquei no passado, né, de laptop. Eu posso sair, posso curtir minha vida, eu olho de tempo em tempo, todo dia eu olho um pouquinho à noite ali e vou montando minhas posições e administrando essas posições de forma bem tranquila, sem estresse, crescendo ano a ano ali. E vocês já sabem aí em outros vídeos que eu tenho a maior parte de investimentos em bolsa, ações, opções sobre ações, fundos imobiliários e por aí vai. Beleza? Não é só em Forex. Eu diversifico lá e tenho posições em outros mercados, inclusive ações americanas. E o Forex é uma parte ali para estar com um pezinho aí em moeda forte. Valeu, galera? Então é isso aí, espero que vocês entendam essa visão que eu estou tentando passar. Entendam que eu opero bem tranquilo, só no price action longo, sem estresse nenhum. Não me toma tempo, vocês podem estudar, podem trabalhar, podem continuar a vida de vocês e trabalha dessa forma tranquilo. Não precisa ter contas, mas você tem 21 mil. Não, você pode fazer isso com $100. Você pode abrir uma conta de $100 e operar 0,01 o volume. Operar 10 centavos por pip, né, com 100, $200, $300. Enfim, e operar conservador, seguro, tá tranquilo. Não vai quebrar a conta facilmente. E vai aportando. Se você só tem 100, por exemplo, 200, você vai aportando mês a mês para crescer aquilo também. Não tem jeito, né? Não tem mágica. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês apreciem aí um pouquinho dessa explicação e que ajude vocês aí no crescimento como operadores e investidores. Valeu, galera. Obrigado. Tamo junto. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilha e me acompanha aí nessa aventura todos os dias. Um abraço, até a próxima.